medo de ensinar seus filhos em casa? Então saiba que você é uma pessoa bem normal. O medo é um sinal, um indicativo de que nós sabemos quão grande é a responsabilidade de trazer os nossos filhos para casa e assumir a educação formal. Ele também indica que nós sabemos perceber quais são as nossas limitações e de que não vai ser fácil, que nós temos aí uma grande missão pela frente. A missão de educar os nossos filhos não somente nas virtudes, não somente na afetividade, mas estamos também assumindo a educação acadêmica. Então, quando nós temos medo, esse medo ele faz parte dessa missão, mas ele não pode nos paralisar. A gente precisa então entender os medos e entender o que é realmente real e o que precisa ser confrontado. Então, uma coisa que eu vou contar para vocês é que muitos pais, apesar de uma excelente formação, chegam para nós dizendo: ai, como eu vou ensinar meu filho? Eu nunca ensinei uma criança. Eu não imagino nem por onde começar a ensinar. Então, pais que são educadores, pais que são professores em escola, também comentam muitas vezes o medo de trazer a criança até em casa para ensiná-la no ambiente doméstico. O fato é que em algum momento se colocou na nossa cabeça de que o especialista é muito melhor do que a família. Só um especialista é capaz de cuidar aí do nosso filho já a partir de 3, 4, 5 aninhos. Também a gente tem uma ideia de uma escola onde aquele professor ali no ensino fundamental, quando ele está ensinando o nosso filho ciências, quando ele está ensinando geografia, quando ele está ensinando história, é um professor especialista nesse conteúdo. Mas o fato é que o professor da educação infantil, ele também não é especialista nesses conteúdos. Teoricamente, ele é um educador infantil, ele é um especialista na criança. Mas existe um maior especialista do que esse educador, que somos nós, os pais. Nós somos os verdadeiros especialistas dos nossos filhos. Nós que sabemos entender individualmente cada filho. Por exemplo, às vezes a gente percebe, né, para pais que já têm vários filhos, que a gente educa, dá a mesma educação para esses filhos e de repente eles respondem de forma muito diferente a essa educação. É mais ou menos assim como nós, diante de um bolo de chocolate, a gente sabe reconhecer que um filho gosta do bolo de chocolate com nozes, o outro filho gosta de um bolo de chocolate com caramelo, o outro filho gosta de um bolo de chocolate meio amargo. Todos gostam de chocolate, mas cada um tem a sua individualidade de como prefere esse bolo. E quem que entende essa individualidade logo de cara? É a mãe. A mãe vai falar assim: hoje eu vou fazer o bolo com caramelo para Maria. Hoje eu vou fazer o bolo de meio amargo, com chocolate meio amargo para o João. Então a mãe, ela entende a individualidade de cada filho. Depois existe um outro ponto. Ninguém está mais interessado na educação dos nossos filhos do que nós, os pais. Então, além de nós entendermos quem é o nosso filho, nós também temos um grande interesse que ele aprenda. E isso já faz toda a diferença. Se o seu filho é um filho pequeno, ainda tem uma terceira diferença, que é trazer o filho para casa. Esse filho que tem 3 aninhos, 4 aninhos, já é um ganho enorme, porque não existe ninguém melhor
para ficar com essa criança pequena do que os seus pais. O melhor lugar para essa criança pequena é estar do lado da sua mãe. E uma criança que se sente segura, uma criança que está num ambiente saudável, uma criança que tem sobre ela um olhar atento, ela naturalmente vai aprender melhor. O que os pais procuram na primeira escola que eles vão escolher para os seus filhos? Que esse filho se sinta acolhido como ele estivesse em casa. Então, os pais buscam a escola que recria o ambiente familiar. Muitas vezes, quando a criança é pequena, essa mãe fica encantada com aquela escola que tem um local para a criança brincar ao ar livre, que faz a soneca depois do almoço, que respeita o ritmo da criança. Então, a família geralmente vai buscar essa escola que vem de acordo com o ambiente familiar, com os valores familiares. As escolas, elas também sabem dessa necessidade que a criança tem de estar num ambiente acolhedor. Então também é interessante para a escola recriar esse ambiente familiar, que a criança aprende aquilo que ela aprenderia na cozinha de casa, como os nomes das frutas ali no cesto da cozinha, o nome dos animais, o nome dos objetos, ou brincadeiras que os pais podem fazer no dia a dia, como brincar com uma massinha, brincar de esconde-esconde, brincar de correr. Então, todas essas brincadeiras que ocorrem no ambiente escolar, na verdade, eles já ocorrem anteriormente dentro de casa. Para uma família atenciosa, ela fará essas brincadeiras, essas atividades, esses cuidados naturalmente. Uma família já ensina o seu filho no dia a dia. Nessa primeira infância, tudo que os pais fazem é ensinar. Muitas vezes as mães chegam para mim, o que eu ensino para o meu filho de 2 anos? O que eu ensino para o meu filho de 3 anos? E eu sempre falo, você já ensina. Você já ensina todos os dias, quando você ensina a criança a comer sozinha, quando você ensina a criança a se vestir, a criança escovar os dentes, a criança cantar. Quando você lê para a criança uma história, o tempo todo os pais estão ensinando. E como eu disse, esse ambiente de segurança faz com que a criança aprenda melhor. E as escolas, novamente, sabem disso. Quando uma criança está segura, afetivamente segura, uma criança está feliz, uma criança está num ambiente agradável ao desenvolvimento dela, naturalmente isso vai colaborar com o seu estudo, otimiza o estudo. Outra coisa muito interessante que acontece quando os pais já estão em homeschooling ou os pais não enviaram a criança para a escola, eles chegam a mim dizendo, olha, eu estou com uma dificuldade porque esse filho, ele não presta muita atenção, ou esse filho se movimenta demais, ou esse filho gosta mais de trabalhos manuais, eu não consigo sentar muito com ele para que ele escreva, ou esse filho se sente muito cansado quando ele está lendo. Então, os pais, eles naturalmente identificam as dificuldades dos filhos, porque eles estão acompanhando de perto, porque eles estão muito próximos. Então, o que parece uma dificuldade, que é identificar como esse filho estuda, de certa forma já é o começo de trabalhar essa individualidade, esse ensino personalizado. Então, se eu tenho um filho, por exemplo, que ele começa a estudar ali um pouquinho de números e ele já se sente meio distraído porque ele gosta de mexer no lápis, ele gosta de mexer na borracha, então eu sei que é uma criança que quando eu vou estudar um pouquinho com ela no papel, é bom eu trazer algum material de matemática para que ela possa manusear.
ou para que ela possa desenhar. Se eu sei que eu tenho um filho que tem dificuldade, tem lá seus 4, 5 aninhos e tem dificuldade de ouvir uma história que é um pouco mais longa, uma história em capítulo nos livros, então eu sei que eu tenho que ler histórias mais curtas, eu tenho que ir adaptando ali as necessidades dos nossos filhos. E os pais que estão com esse olhar atento, eles conseguem dar aquilo que os filhos precisam, porque os pais são especialistas nos seus filhos. E outra coisa que faz muita diferença para trabalhar a autoestima da criança é que nós, pais, levamos mais em conta o esforço que ela tem para fazer aquela lição do que o resultado da lição. Diferente da escola que está mais preocupada com o resultado das notas, com o resultado que aquela lição vai ficar pronta, do que com o esforço levado em consideração, que a gente deve levar em consideração quando a criança está estudando. Então, quando vem aquele medo de que você pensa, eu não vou conseguir ensinar, você precisa pensar que você é especialista do seu filho. Você conhece o seu filho como ninguém. Você sabe o que está por trás das reações do seu filho. Quando seu filho chora, você sabe quando é fome, você sabe quando é cansaço, você sabe quando é algum tipo de manha. Você conhece o seu filho e essa é a maior vantagem que você tem no homeschooling. E não só isso, quando a gente começa a aguçar a nossa sensibilidade de entender como o nosso filho aprende, nós vamos perceber até quando o nosso filho aprende mais ouvindo, quando ele aprende mais escrevendo, quando ele aprende mais manuseando, porque à medida que você vai ensinando, você vai aprendendo também a conhecer mais o seu filho e poder desenvolvê-lo melhor em cada aprendizado. Por isso, coragem! Se tem alguém que tem o título mais importante, são os pais, o título de especialistas do seu filho.